telefonema, Dória diz que estava ligando para o ministro não como governador, mas como amigo. Ele afirmou que quem sustentava o governo Bolsonaro era Sérgio Moro e ele, Paulo Guedes. E em nome da biografia do ministro, dava um conselho: desembarcar do governo agora. Paulo Guedes agradeceu a ligação, mas disse que não era ele quem sustentava o governo e que isso era feito pelo povo que elegeu o presidente. O ministro da Economia afirmou ainda que Bolsonaro tinha 1/3 de apoio da população e outro 1/3 ficava no meio do caminho para apoiá-lo depois. Guedes completou dizendo que o país vive um momento democrático, barulhento, mas virtuoso. Em todos os outros sites e acabou de dar na CNN. Isso já deu ontem também na CNN, eu acho isso um absurdo. Desembarque do governo Bolsonaro e salve sua biografia, diz Dória a Paulo Guedes. Vale tudo para tentar destruir o governo, tentar alienar os ministros e enfraquecer Bolsonaro. O governo de São Paulo, João Dória, ligou para o ministro Paulo Guedes, da Economia, no último fim de semana e incentivou a saída do economista do governo Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, PSDB, telefonou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, no último fim de semana. O mundo político estava sob impacto, que foi a demissão do Sérgio Moro, confirmado em 24 de abril de 2020. Deu-se então o seguinte diálogo relatado por 5 pessoas ao Poder 360. João Dória: Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava o governo era o Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho: desembarque do governo. Paulo Guedes respondeu: João, eu agradeço a sua ligação, mas não sou eu que sustento o governo. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem 1/3 de apoio e outro 1/3 que fica no meio do caminho depois vai apoiá-lo. João, o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso. Esse diálogo do último fim de semana foi assunto numa reunião seguida de almoço entre empresários e o presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, 29 de abril de 2020, estavam presentes no Palácio do Planalto Flávio Rocha, da Riachuelo, Luciano Hang, da Avan, Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa, Sebastião Bonfim, da Centauro e Washington Sinel, da Gocil. Além do presidente, estavam os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Braga Neto, Casa Civil. Além do chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação. E o deputado Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Guedes havia relatado a conversa apenas ao presidente. A opinião média da mesa foi a que Dória está realmente em processo de forte atuação política em meio à atual crise provocada pela pandemia do coronavírus. Empresários e Bolsonaro acham que o governo de São Paulo pretendia desestabilizar o governo ao estimular a saída de Paulo Guedes. Claro, com certeza. O relacionamento entre Dória e Guedes é antigo. Os dois quase foram sócios quando hoje o ministro da Economia era investidor na empresa HSM, uma plataforma de educação corporativa. E o Tucano ainda estava no comando do LID, a empresa de eventos e relacionamentos mais conhecida do país. A sociedade não prosperou. Em 2018, Dória e Guedes se reaproximaram. Isso ocorreu num evento de campanha em que o então candidato ao governo de São Paulo foi ao Rio de Janeiro na expectativa de receber apoio explícito de Bolsonaro. Não foi possível. Quem disse na ocasião que apoiava o Tucano foi o economista Paulo Guedes, que fazia parte do staff de campanha bolsonarista. Bolsonaro em si nunca falou que apoia Dória. O cara que faz isso, ligar para tentar afundar o outro, mais ainda quando o ministro acabou de sair, já queria que o outro saísse para tentar afundar o governo. Na primeira metade do governo Bolsonaro, em 2019, Guedes atuou sempre para tentar aproximar o presidente e o governador. Um determinante momento, percebeu que os dois estavam irreconciliáveis e resolveu desistir. Mais recentemente, Dória fez elogios públicos a 2 ministros que consideravam republicanos na administração Bolsonaro, Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Claro, 2 comprados, infiltrados, que estavam lá só para prejudicar Bolsonaro. Os dois já saíram da esplanada
Guedes acusou o golpe, pois entendeu que Dória o fustigou ao não o incluir no grupo de republicanos. A conversa do último fim de semana foi iniciativa de Dória. O Poder 360 ouviu todo esse relato de pessoas que participaram do almoço de quarta-feira. Procurado, Paulo Guedes preferiu não falar. João Dória disse: foi uma conversa pessoal, não pública. Não quis comentar o conteúdo do diálogo. Isso mostra que Dória quer fazer de tudo para tentar derrubar Bolsonaro, para ele não se eleger na próxima eleição em 2022, mas isso vai acontecer. Bolsonaro vai se eleger sim, seu Dória. E o senhor Dória, eu acho que não se elege nem para vereador. Paulo Guedes mostrou que é um fiel escudeiro de Bolsonaro e está de parabéns. Fechado com Bolsonaro, um grande abraço.